Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esto le pasó a Juana. Pedrinho vai à casa de Josefina e entrega o dinheiro dos lucros pela venda dos doces. Ele fala que ela está meio estranha e comenta que os lucros serão de Jenny, pois ela preparou os docinhos para ele vender. Pedrinho pergunta o que pode fazer por Josefina. Ela fala que nada e que a vida é assim, e há erros que se pagam com a vida. Ela tranquiliza o garoto e fala que o ama. Manuel entrega para Inês uns relatórios que Gabriel pediu. Inês fala que Camila está muito nervosa e estranha hoje. Henriqueta e Carlos chegam ao hospital. Joana fala que Davi recebeu um tiro muito próximo do coração e estão aguardando notícias. Gabriel fala para Carlos que isso foi uma emboscada, pois o assassino só estava esperando ele sair do escritório do Cláudio. Carlos diz que isso é grave e ele não pode estar longe dos seguranças. Carlos suspeita que alguém próximo deles cometeu o crime. Salvador chega ao hospital e fala que investigará esse caso. Ele acha que o caso de Gabriel tem relações com o de Francisco. Joana diz a Henriqueta que estavam falando com o advogado Vilório e Gabriel chegou de surpresa lá, mas que assim que saíram do escritório, o criminoso chegou para atirar no Gabriel, mas Davi entrou na frente e salvou o amigo. Henriqueta fica triste por isso. Joana fala que preferiu não dizer nada à sua família para não alarmá-los. Henriqueta aconselha ela a contar mesmo assim. Salvador diz a Carlos e Gabriel que qualquer pista e suspeita servirá para algo. Carlos fala que suspeita que a pessoa que fez isso foi a mesma que esteve envolvida na contaminação do lote de cervejas. Gabriel fala que acreditaram que a Astro estava por trás de tudo isso, mas não acha que eles seriam capazes de mandarem assassiná-lo. Ele fala que não sabe quem teria motivos para matá-lo. Rogério volta para casa e fica feliz ao ver Paula bem. Paula diz que se lembrou de tudo e pergunta se o pai fez algo com Gabriel. Rogério diz que não fez nada para prejudicá-lo, mas que não lhe faltou motivos. Paula pede que ele lhe prometa que não fará mal ao Gabriel. Rogério fala que promete, pois não faria nada que pudesse afetá-la. Inês avisa Camila que Gabriel quase foi assassinado e Davi acabou ferido. Camila fica surpresa e fala que teve um pressentimento. Manuel vai até Viviana e a pega de surpresa. Em seguida, ele a beija e ela fica surpresa. Viviana pede que ele lhe convide para tomar algo ou para jantar e fala que está disposta a conhecê-lo. Ela dá outro beijo nele e sai. Caimã se encontra com Camacho e o ameaça com a arma. Caimã cobra parte do seu dinheiro para poder sumir dali. Camacho fala que os dois podem acabar mortos. Caimã exige o restante do seu dinheiro. Camacho tira a arma das mãos dele e dispara no coração do assassino, que morre instantaneamente. Felipe vai ao hospital prestar apoio a Henriqueta. Henriqueta fala que essa bala era para o Gabriel. Felipe fala que desde que Gabriel apareceu na vida de Joana, ela só teve problemas. Felipe vê Carlos ali e fala que desde que chegou, ele não parou de olhá-lo. Daniela pergunta sobre Davi. Felipe fala que ainda não tem informações. Joana descreve para Salvador como o assassino estava vestido. Salvador diz a Joana que isso está muito perigoso e pede que ela tome cuidado quando estiver com Gabriel. Joana abraça Daniela. O doutor chega para dar notícias. Ele fala que Davi recebeu uma transfusão de sangue e que fará uma cirurgia para tirarem a bala, mas será uma operação arriscada, já que a bala está perto do coração. Todos se preocupam. Margarida chega à casa de Josefina, aos prantos, e revela que seu pai foi embora e lhe deixou sozinha. Josefina fica chocada. Manuel vai à sala de Camila e pergunta se ela conseguiu falar com seu pai ou com Gabriel. Camila fala que não é necessário, que ele se preocupe com ela e pede que ele a deixe em paz. Jenny segue no seu trabalho. Josefina e Margarida vão até ela e pedem para escutar a mensagem de voz que Ramon deixou.
Margarida mostra para Jenny a carta que seu pai deixou. Jenny fica surpresa ao saber que o pai foi embora de novo. Rogério pergunta a Amparo se ela disse algo a Paula, para que ela pensasse que ele faria mal ao Gabriel. Amparo fala que não disse nada, mas Paula se lembrou de tudo. E ama o marido, mas só quer que Joana e o bebê desapareçam de sua vida. Manuel se lembra de quando Camila falou para ele que Rogério só o usava e o manipulava à sua própria vontade. Manuel encontra sangue no chão do apartamento e fica surpreso. Felipe diz a Gabriel que ele deve se sentir muito orgulhoso de ter um amigo como Davi. Ele concorda e fala que Davi é um grande ser humano. Salvador fala que é melhor que todos vão descansar, pois não podem fazer nada enquanto Davi estiver na UTI. Salvador pede que Gabriel se proteja e melhore as estratégias, pois quem corre perigo é ele. Joana fica preocupada com o amado. Salvador apenas pede que ele se cuide. Felipe chega em casa com Henriqueta e procura pela mãe, mas não encontra ninguém ali. Felipe fala que estão sozinhos. Henriqueta pede que ele nem pense em ficar com ela agora. Ela o convida para ir à sua casa para jantarem. Joana vai com Daniela até a casa dela. Joana fala que tudo ocorrerá bem. Ela pede que a amiga coma algo, pois tudo ficará bem e Davi é forte e se recuperará. Daniela pergunta como Joana está. Joana fala que tudo foi horrível e Gabriel apareceu, porque soube da reunião que ela e Davi tinham com o advogado, e ele foi reclamar pelos direitos como pai. Joana fala que queriam matar o Gabriel e ficou pensando que se acontecesse algo com ele, não sabe se resistiria. Gabriel já está na fazenda. O segurança revisa toda a casa. Gabriel avisa a Alma que atentaram contra sua vida hoje e Davi acabou ferido. Alma sofre. Camila chega à casa de Gabriel e o abraça, dizendo que precisa da ajuda dele, pois está com muito medo. Ela fala que também querem matá-la e acha que é a mesma pessoa que está tentando contra a vida dele. Gabriel pede para ficar a sós com Camila. O segurança pede que Gabriel não faça nada sem avisá-los, pois a vida dele está em jogo. Camila revela a Gabriel que Rogério quer matá-los. Ela diz que ele ficou muito enojado desde que ela votou nele. Camila fala que Rogério quer lhe fazer mal e disse que iria ferrar com ela por ter votado nele. Os dois se abraçam. Gabriel pede que Alma prepare um quarto para Camila, pois ela dormirá ali. Camila se sente protegida nos braços de Gabriel. Na manhã seguinte, Josefina e Jenny acordam Margarida. Margarida se levanta e Josefina diz que quer ir à pensão para verem se o Ramon já voltou. Jenny empresta uma roupa para Margarida. Josefina revela a Jenny que Felipe não chegou para dormir e deve ter ficado com a Henriqueta. Josefina comenta que se Felipe se casar com essa aí, ficarão sozinhas. Henriqueta elogia as habilidades de Felipe na cozinha. Eles tomam um café da manhã e Felipe fala que não gosta de ver sua mãe e suas irmãs preocupadas com este senhor. Felipe revela que seu pai deixou Margarida com eles. Henriqueta diz que entende o que Felipe sente. Ele agradece por ela apoiá-lo e por estar ali e fala que valoriza muito isso. Henriqueta diz que precisa ir trabalhar, mas fala que se ele quiser ficar ali pode e deixará as chaves com ele. Jenny diz à mãe que não entende o motivo do seu pai ter ido embora. Josefina fica triste. Margarida diz que o senhor da pensão disse que seu pai deixou uma semana paga do quartinho, mas que foi embora. Jenny fala que não restam mais dúvidas. Ramon se foi e deixou Margarida abandonada com eles. Joana e Daniela visitam Davi no hospital. Ele acorda mais fortalecido. Joana fala que estão muito felizes de verem ele bem. Davi fala que seu ombro ainda dói um pouco, mas pelo menos está vivo. Joana fala que pensou no carinho que Davi sente por Gabriel, por ter arriscado a vida por ele. Davi fala que não pensou antes de fazer aquilo, mas quis salvar seu amigo. Joana e Daniela elogiam o ser humano nobre que ele é. Davi pergunta se Gabriel está bem. Joana diz que sim, mas que não conseguiram pegar o delinquente que quis assassiná-lo. Joana diz a Davi que toda essa situação lhe deixou pensativa e fala que não quer ser um problema entre Davi e Gabriel, que não quer estar entre eles dois. Davi pede que ela não diga isso, pois Gabriel passou dos limites com ela. Joana fala que chegaram a um acordo graças ao Davi e tem muito para agradecê-lo.
Joana fala que está cansada de tantas confusões e diz a Davi que são bons amigos, mas voltaram a cair em situações confusas. Ela fala que terá um filho do homem pelo qual esteve apaixonada e assim que esse bebê nascer, terá convivência com ela e Gabriel. Davi diz que não se importa com isso, mas a entende, pois não é fácil deixar de amar alguém assim. Joana dá um beijo no Davi. Gabriel chega ali e diz que fica muito feliz por ele estar melhor. Davi diz o mesmo. Joana fala que estavam falando do quão corajoso Davi foi. Gabriel fica a sós com um amigo. Davi diz que se ele veio reclamar por ele ter entrado na frente da bala para ser um herói, que ele nem comece com isso. Os dois riem e Gabriel fala que tudo funcionou. Davi fala brincando que entrou na frente da bala para que Joana viesse vê-lo e se apaixonasse por ele. Gabriel diz que fica feliz por ele estar bem. Daniela pede que Joana mude a cara, pois está evidente que ela continua babando pelo Gabriel. Joana fica chateada por isso ficar muito na cara. Joana fala que está tentando fingir que odeia o Gabriel, mas não consegue. Daniela fala que Davi é o homem mais incrível que chegou na vida dela e pede que Joana o ame, pois ele a adora. Joana fala que não entende porque Daniela está dizendo isso, sendo que ela ainda está apaixonada pelo Davi. Joana recebe uma mensagem da avó e decide ir para casa rapidamente. Gabriel diz a Davi que sabe que Joana tem um grande carinho por ele, mas é difícil haver amor. Gabriel fala que quer agradecê-lo pela amizade leal que ele tem com ele e por ter arriscado a própria vida para salvá-lo. Davi fala que ele é muito importante para ele, apesar de terem ficado afastados por causa de Joana. Gabriel fala para Davi que falou com Camila e ela suspeita do mesmo homem que ele, de ter tentado assassiná-lo. Davi fala para ele tomar cuidado, pois da próxima vez a pessoa pode acabar conseguindo eliminá-lo. Carlos chama Rogério de desgraçado por ele ter tentado assassinar o Gabriel. Rogério se zanga por ele acusá-lo assim sem provas. Rogério fala que os Rubio sempre abusaram dos Fontes Maior e seu pai se suicidou por ter sido humilhado quando vendeu as terras para vê-los prosperar. Carlos afirma que o pai de Rogério teve que vender as terras por más decisões nos negócios, mas os Rubio não têm culpa de nada disso. Rogério nega, mas Carlos fala que depois disso, Rogério se encheu de rancor e raiva pelos Rubio. Carlos também acusa Rogério de ter desaparecido com Francisco, mas fala que não permitirá que ele faça o mesmo com seu sobrinho. Os dois quase brigam aos socos, mas Manuel os separa. Davi acha que alguém próximo quer matar Gabriel, mas pede que ele se cuide muito. Davi pede que ele desconfie até da própria sombra. Gabriel avisa Dani que Davi está muito melhor. Ele pergunta por Joana. Daniela fala que ela teve que ir para casa, pois Josefina precisou dela para algo urgente. Gabriel fala para Daniela que ama Joana e sabe que a relação deles só foi profissional, mas agradece a Daniela, pois ela é como sua fada madrinha. Ele fala que graças a Daniela conheceu Joana. Gabriel também fala que quer que Daniela entenda e compreenda que foi o destino quem aproximou ele e Joana. Gabriel comenta que jamais enganou Joana. Davi salvou sua vida e ele e Joana não estiveram mais juntos. Josefina reúne toda a família para uma conversa séria. Em seguida, ela revela a eles que Ramon foi embora de novo, realmente, e o que eles precisam saber é que ele tem um câncer muito agressivo e que está morrendo. Jenny entra em desespero e chora. Josefina a abraça. Felipe vê sua ficha caindo e também fica abalado. Jenny fica inconsolável. Jenny fica sem acreditar e Josefina fala que dói muito dar essa notícia a eles e a ela. Margarida fala que seu pai está doente há muito tempo e essa tosse dele começou há um tempo atrás. Jenny fala que há muitos especialistas ali no México para onde podem levá-lo. Josefina fala que não há nada que possam fazer. Felipe e Jenny sofrem. Rogério acusa Carlos de querer fazer da sua vida um inferno. Carlos fala que o único que faz a vida de alguém impossível ali é ele, que está fazendo a do Gabriel, e pergunta por que ele mandou matarem o Gabriel. Manuel repreende Carlos por ele estar acusando seu pai de algo tão grave assim. Carlos fala para Rogério que ele não acabará com seu sobrinho e nem com o filho do Gabriel. Jenny diz da mãe e à filha que tinha que saber do que está acontecendo.
Josefina fala para a filha que não decidiu guardar esse segredo, mas sim Ramon. Jenny diz que se ela tivesse dito há um tempo, já estariam no hospital, buscando médicos para o seu pai. Felipe fala que esse assunto não pode virar uma discussão entre eles, pois o que Ramon está fazendo é muito feio, por sumir assim novamente. Felipe fala que não é justo elas sofrerem assim por causa desse velho, que veio ali só para demonstrar que é um egoísta e um miserável. Jenny fala que seu pai está morrendo. Joana diz que precisam sair para procurá-lo. Josefina diz que vai ir à paróquia e ajudará elas a procurá-lo. Daniela faz companhia para Davi. Ele fala que está melhor e agradece por ela estar ali. Daniela revela que Joana saiu porque teve uma emergência em casa. Daniela fala que decidiu não ir ao trabalho hoje para ficar ali com ele. Davi elogia a amizade dela. Daniela fala que Gabriel também lhe elogiou e disse que graças a ela conheceu Joana. Daniela diz a Davi que sempre desejou que ele fosse feliz e se der certo com Joana, ficará feliz também. Carlos diz a Henriqueta que se Manuel não tivesse chegado para atrapalhar, teria partido a cara do Rogério, pois tem certeza que ele teve algo a ver com a tentativa de assassinato contra o Gabriel. Henriqueta diz que ele não pode fazer uma acusação tão grave sem provas. Carlos fala que se não se cuidar melhor, esse desgraçado vai acabar matando seu sobrinho. Rogério diz ao filho que está farto do Carlos ficar o infernizando e o acusando o tempo todo. Manuel pergunta se o pai realmente tentou matar o Gabriel. Rogério fala que Manuel é um Fontes maior e a obrigação dele é odiar os Rubio. Manuel fala que entende o ódio do pai e até o admira e agradece por tudo que ele fez pela família, mas nada justifica um assassinato. Rogério fala que não mandou matarem o Gabriel. Manuel questiona se ele também não teve algo a ver com o desaparecimento de Francisco. Manuel relata que tem razões para acreditar no Carlos, pois não sabe até onde o pai é capaz de chegar. Manuel fala que tudo tem limite e revela que viu manchas de sangue na casa quando chegou da cervejaria e pergunta de quem era. César diz a Salvador que as fotos publicadas por Francisco foram feitas com VPN e isso esconde o verdadeiro endereço da publicação. Salvador fala que vão ir avançando aos poucos, pois os culpados querem brincar de esconde-esconde com eles. Salvador fala que o desaparecimento de Francisco está conectado com a tentativa de assassinato contra Gabriel Rubio. Jandira visita Salvador para perturbá-lo e fica irritada por ele não estar mais ligando para ela. Salvador revela que tem trabalhado muito e que eles não têm nada demais. Jandira exige que ele volte a beijá-la, pois adorou os beijos dele. Jenny chega ali e flagra os dois agarradinhos. Felipe segue rancoroso e chora pensando no pai. Josefina vê-o emburrado chorando e ele pergunta se Ramon não foi para a igreja. Josefina diz que não. Josefina diz que sabe o que ele está sentindo, mas pede que ele não permita que a raiva e a dor sejam mais grandes que a própria nobreza. Jenny pede ajuda de Salvador para localizar o paradeiro do seu pai. Margarida fala que Ramon está muito doente e precisa tomar os remédios. Salvador chama Pacheco e ele fica babando por Margarida. Salvador pede que Pacheco prepare o carro, pois vão procurar o pai daquelas senhoritas. Josefina revela a Felipe que convidou Ramon para voltar para casa, pois ela continua sendo dele também. Josefina fala que Ramon disse que só voltou para pedir perdão. Felipe segue achando que seu pai só quer fazer drama para que todos sintam pena dele. Josefina diz que Ramon continua sendo teimoso e orgulhoso. Ela diz a Felipe que ela e Ramon se casaram muito jovens, porque ela acabou ficando grávida, mas não estavam preparados para terem filhos e nem para formarem uma família. Felipe fala que os dois foram irresponsáveis. Josefina concorda, mas fala que também teve culpa de Ramon tê-los abandonado. Josefina fala que ela e Ramon se amaram loucamente, mas exigia coisas demais dele e sempre teve esse caráter forte. Josefina diz que se Felipe não aprende a perdoar o pai de coração, não poderá ser feliz nunca na vida.
Ramon chega a um internato e pede que a irmã o receba, pois não tem como pagar um lugar para viver. Ele fala que pode ajudá-los em tudo que eles quiserem. Joana sai à procura do avô. Ela se encontra com Memo e cumprimenta o senhorzinho. Joana revela que seu avô desapareceu e tem o procurado desde cedo. Memo fala que foi muito amigo de Ramon e cresceram juntos ali, mas Ramon não veio para lá para ser humilhado, mas sim para buscar o perdão e se deu conta de que a situação estava desordenada e por isso ele desapareceu. Joana fala que sua mãe está destruída e se ele a visse, se daria conta. Joana fala que se ele conseguir informações, que ele avise de imediato. Gabriel retorna à empresa e Inês pergunta por Davi. Gabriel fala que ele está melhor. Inês fala que tudo isso foi como um pesadelo. Gabriel pede que Inês localize Rogério e diga que precisa vê-lo imediatamente. Camila vai à sala de Henriqueta e diz que precisa falar sobre Rogério. Henriqueta diz que é importante que ela saiba que essa conversa entre elas é totalmente confidencial e ela pode dizer o que quiser. Joana volta para casa e diz à avó que deu voltas por todo o bairro, mas não encontrou ninguém. Ela diz que falou com Memo e soube que ele era muito amigo de Ramon. Jenny e Margarida retornam e fala que pediram ajuda de Salvador e Pacheco e eles vão buscar seu pai. Joana decide ir para a faculdade. Jenny revela a Josefina que Jandira está procurando outra coisa com Salvador e está cansada daquela vadia, pois ela estava aos beijos com Salvador. Felipe vai trabalhar. Hugo leva bebidas para eles. Felipe revela que Henriqueta deu a ele as chaves da casa. Felipe fala que está triste, pois ficou sabendo que seu pai vai morrer e gostaria de perdoá-lo, mas não consegue esquecer essa dor, essa raiva por ele tê-los abandonado. Camila revela a Henriqueta que Rogério ficou muito incomodado por ela ter votado a favor de Gabriel e não dele. Camila conta que Rogério quer que ela faça tudo o que ele pedir. Henriqueta diz a Camila que o poder que Francisco a deixou é para ela velar pelos interesses dele. Henriqueta pergunta se ela está sofrendo abusos de Rogério. Gabriel pensa em Joana e se lembra de quando a viu beijando Davi e de quando ela disse a ele que ele não merecia outra oportunidade nessa história. Rogério pergunta para que Gabriel quer vê-lo. Rogério pergunta se ele também vai acusá-lo de tentá-lo matar. Gabriel pede para tirarem as máscaras e falarem os fatos de uma vez. Rogério fala que Carlos o acusou de ter tentado contra a vida de Gabriel, mas não fez nada disso. Rogério fala que não é segredo para ninguém que Carlos o odeia, mas nunca se deram bem e há muito rancor entre eles dois. Gabriel fala que era muito pequeno para entender os problemas entre a família Rubio e os Fontes Maior. Rogério revela que nunca quis que Paula ficasse com Gabriel, mas isso não é razão para matá-lo. Gabriel diz que o chamou para dizer que sabe que a decisão de Camila na junta de acionistas o incomodou bastante. Rogério pergunta se ele tem algo com Camila e se por isso quer deixar Paula. Gabriel diz que o chamou para dizer que se algo acontecer com Camila, ele será o único responsável.